eu agradeço aí a presença de todos, né? Hoje nós vamos ter o trabalho que foi do doutorado da professora Carolina Damasio Santos, que foi orientada pela doutora Lília Freire Rodrigues Lee. A doutora Carolina Damasio Santos é graduada em Medicina e Infectologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é mestre pelo Programa do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e é doutora em Saúde da Criança e do Adolescente pela Unicamp. Trabalha atualmente no Hospital Giselda Trigueiro, em Natal, no Rio Grande do Sul, como infectologista, e no Centro de Saúde Anita Garibaldi, em Macaíba, no Rio Grande do Sul, onde coordena o Ambulatório Estadual de Doenças Infecciosas, né? E durante a gestação desde 2010. Muito obrigada, Carolina, então, vou deixar aí para a sua apresentação. É Rio Grande do Norte, tá, Ângela? Meu Deus, agora que eu falei que eu me toquei, mil perdões, mil perdões, mil perdões. Eu botei você lá no sul, mil perdões, gente. É Rio Grande do Norte corrigindo, me desculpe. Tudo bem, eu já ia fazer a correção. Então, gente, obrigada aí pelo convite, estou bem feliz, né? Fiquei um pouco nervosa quando eu estava arrumando os slides ontem, pensando, ai, tá quase sendo outra defesa, né? Quando eu estava mostrando os slides. Então, vamos lá conversar um pouquinho sobre os resultados, né? Sobre o que Carolina, só uma coisa, aperte no hide aqui para esse negocinho não atrapalhar os seus slides. Isso. Tá. Aí eu saí, né? Volte, só volte no seu slide que você ainda está apresentando. Ah, tá. Tá tudo certo agora? Sim. Tudo certo. Tá. Então, o título da nossa tese em português ficou Coorte e Prospectiva de Covid-19 na gravidez, desfechos gestacionais, neonatais e impacto do desenvolvimento infantil no primeiro ano de vida. E o título em inglês, Prospective Cohort of COVID-19 in Pregnancy, Gestational, Neonatal and First Year Outcomes. Então, vamos introduzir um pouquinho o tema, acho que tem muita gente que não aguenta mais falar de Covid, né? Encerrou a pandemia e a gente assim, não quero mais saber disso, mas acho que a gente ainda vai continuar estudando tudo o que aconteceu por um longo tempo ainda. Então, em março de 2020, né, até março de 2023, a gente viveu aí esse período pandêmico, né, que foi declarado pela Organização Mundial de Saúde. Já estamos com mais de 700 milhões de infectados atualizados, com os dados agora até fevereiro, e 7 milhões de mortes relacionadas ao Covid em todo o mundo. E a pandemia, né, foi muito mais do que só as infecções e as mortes, e trouxe aí um grande efeito negativo nos serviços de saúde, economia, segurança alimentar, educação e emprego, que os estudiosos falam que a gente vai levar, né, talvez algumas décadas para recuperar em várias áreas aí do que aconteceu. E, infelizmente, desde o início, né, de 2020, a gente começou a ver um grande impacto na população obstétrica. E logo no início a gente descobriu que as grávidas tinham uma chance maior de agravar, de morrer quando contraíam Covid, de serem admitidas em UTI e de ter parto prematuro. Infelizmente também o Brasil leva esse título, né? A gente teve o maior número proporcional de gestantes infectadas e a maior mortalidade materna proporcional por Covid no mundo inteiro. Desde o início também a gente já teve alguns relatos de caso, né, mostrando que, apesar de raro, poderia sim ocorrer transmissão vertical por Covid-19, e a gente já tinha também essa preocupação pelo conhecimento, né, que a gente tem de outras doenças virais, impactando aí o concepto no período intrauterino. Então, tem alguns trabalhos com relação à pandemia de influenza do início do século passado e outros trabalhos, né, de surtos aí mais localizados em outros países, inclusive envolvendo outros coronavírus, como o MERS e o SARS, então a gente sabia, né, que já provavelmente ia ter esse impacto. A maioria dos estudos em gestantes ainda são, né, em gestantes que contraíram a doença no terceiro trimestre, e dos casos graves, né, então, assim, várias coortes de pacientes que precisaram internar por Covid. Na época que a gente decidiu estudar isso, tinha pouquíssima coisa em pacientes que tinham tido Covid leve.
E ainda falta informação sobre o impacto no desenvolvimento de crianças nascidas na pandemia e as crianças que foram expostas ao SARS-CoV na gestação, né? Porque essas crianças ainda estão crescendo, então muita coisa a gente só vai descobrir lá na frente. Também era bem preocupante o impacto na saúde mental materna, que também desde 2020 começaram, né, a explodir a quantidade de trabalhos, mostrando um aumento de depressão, tanto durante a gestação como no pós-parto em vários países no mundo. Então, nosso objetivo geral foi determinar a associação entre a infecção por SARS-CoV-2 durante a gravidez e o impacto na saúde das gestantes, neonatal e o desenvolvimento neuropsicomotor, né, das crianças no primeiro ano de vida. Os objetivos específicos: descrever o perfil clínico e epidemiológico de gestantes com diagnóstico de Covid-19, descrever a sintomatologia e a prevalência de Covid longa em mães com infecção por SARS-CoV-2 durante a gravidez, identificar a prevalência de depressão durante a gravidez e pós-parto, e investigar complicações materno-fetais nas gestantes acompanhadas. Então, a gente realizou uma coorte prospectiva de gestantes com e sem diagnóstico de Covid-19, que foram seguidas pela mesma equipe multidisciplinar durante a gravidez e o primeiro ano de vida do bebê nos ambulatórios do Centro de Referência Donita Garibaldi, que fica nessa cidade da Grande Natal, chamada Macaíba. Né, como a professora falou aí na apresentação, lá fica a referência do estado, desse ambulatório que eu coordeno desde 2010, de infecções na gestação, e também um ambulatório de pré-natal de alto risco. Né, então, as gestantes, elas foram oriundas desses dois ambulatórios que entraram aí na nossa pesquisa. Durante a pandemia, e a gente também recebeu pacientes de baixo risco que estavam tendo dificuldades de serem atendidas nas suas UBSs, né, de Macaíba. Então, por isso é que vocês vão ver que a maior parte da nossa amostra não tinha fator de risco. Os controles foram gestantes pareadas por idade, atendidas no ambulatório pré-natal. Então, quando a gente admitia uma paciente que tinha tido Covid, né, ela aceitava participar da pesquisa, a gente captava um controle que tinha nascido no mesmo ano daquela paciente admitida, e a gente admitia no mesmo dia. Lembrando que todas as mães eram não vacinadas no momento da admissão da pesquisa, porque elas foram recrutadas em 2020, no início de 2021, quando a vacina ainda não estava disponível para as gestantes no Brasil. Nós utilizamos a escala de Edimburgo para avaliação de depressão na gestação e no pós-parto, que é a escala mais utilizada para rastreio de saúde mental durante a gravidez e o pós-parto, já é validada para o português há muito tempo, né? Então tinha muita literatura para a gente comparar. E a gente também captou aí esses dados da avaliação de desenvolvimento infantil em ambos os grupos, né, que foram feitos pelos marcos de desenvolvimento do IDP, através de caderneta da criança, feita pela nossa equipe de pediatria. E para o grupo dos bebês expostos, a gente conseguiu fazer ultrassonografia transfontanela, né, para os bebês que as mães tinham tido Covid, e a avaliação de desenvolvimento pela versão brasileira do ASQ, que é esse instrumento para a gente ver desenvolvimento infantil, que eu vou mostrar mais ou menos como ele é um pouquinho mais à frente. Na época, a gente tentou aprovar que todos os bebês, tanto os pacientes expostos ao Covid, quanto os controles, tivessem essas outras duas avaliações da ultrassom e do ASQ, mas o Comitê de Ética não permitiu, porque a gente não poderia submeter os pacientes controles, né, a mais avaliações e aumentar a chance de frequentar o serviço de saúde nessas outras avaliações extras contra a Covid-19. Por isso que a gente só conseguiu fazer isso para os grupos dos bebês expostos, que já era a nossa rotina no ambulatório de infecções congênitas. Nós excluímos os casos que não seguiram no ANITA, que os bebês não voltaram para o acompanhamento no ANITA, ou não completaram o segmento até 1 ano. Então, as análises estatísticas foram feitas pelo SPSS, a versão 26. Utilizamos teste de Q² ou de Fisher para as variáveis categóricas, teste TD-Student ou de Mann-White para as variáveis quantitativas, teste T-pareado ou teste de Wilcoxon para as observações de medidas repetidas no mesmo sujeito. E foi até uma sugestão da banca de qualificação, né, a gente aprofundar a análise estatística aí,
com relação para diminuir a chance dos confundidores dos vieses com relação ao desenvolvimento infantil, a gente calculou a propensity score, a escória de propensão para os grupos expostos e não expostos, né, utilizando idade materna, raça, paridade e comorbidade. Depois foi feito um ponderamento da amostra, e aí a gente incorporou esses pesos na análise de regressão logística, né, que a gente vai mostrar mais para frente nos resultados. E a significância estatística foi P menor do que 0,05. Então, aqui mostrando um pouco dos nossos instrumentos, né? Estou apresentando aí para os pediatras, que devem saber disso muito bem, mas aqui a avaliação, né? Os marcos de desenvolvimento que contém na caderneta da criança. Então, aqui a gente tem os marcos que aquele bebê tem que ter, como é que se pesquisa, e a idade que ele tem que apresentar. Lembrando que isso é idade corrigida, existe uma classificação de provável atraso no desenvolvimento, alerta para desenvolvimento e desenvolvimento adequado, trazido também pelo instrumento do IDP. O ASQ, ele foi aplicado aos 4, 6 e 12 meses, lembrando que só entre as crianças do grupo exposto. São questionários distintos para cada faixa etária. Existem 5 domínios de desenvolvimento infantil: comunicação, coordenação motora ampla ou grossa, coordenação motora fina, resolução de problemas, especial social. Cada domínio de desenvolvimento, cada um desses blocos são 6 perguntas, totalizando 30 perguntas, com variação de 0 a 10 pontos. Com médias para cada domínio por faixa etária, né? Como eu já disse, existe a validação para a população brasileira. Então, por exemplo, aqui a gente está avaliando a comunicação aos 6 meses. Então, tem as perguntinhas, né? A gente responde sim, não e às vezes. Então, ele vai ganhar 10 pontos, 0 pontos ou 5 pontos se responde às vezes. A gente calculou o total para esse domínio, né? Existe aqui a média definida para aquela população, a gente coloca quanto foi, e aqui esse bebê recebe, né, essa classificação, se o desenvolvimento foi adequado, se tem risco de desenvolvimento ou se tem atraso. Risco de desenvolvimento é essa faixa cinzenta, quando a média que a gente conseguiu, né, por exemplo, para comunicação, está menos do que um desvio padrão para aquela população, e atraso, essa faixa escura, quando a média daquele bebê está abaixo de 2 desvios padrões para da média sugerida para aquela população. Então, vamos agora falar dos resultados da coorte das mães, da coorte obstétrica. Eu separei em coorte obstétrica, né? E a coorte infantil, para ficar mais fácil, que são muitos dados, né? Então, vamos falar agora um pouquinho dos resultados do que a gente viu da coorte materna. Então, a gente teve 84 gestantes com Covid leve no grupo, né, das pacientes que tiveram Covid, e 88 gestantes no grupo controle. Essa diferença de 4 gestantes, porque devido a uma sugestão dos revisores da primeira revista, que a gente publicou os resultados da coorte materna, eles sugeriram a gente tirar as gestantes que tinham tido casos graves, que eram 4 gestantes. Então, por isso que essa diferença aí entre os grupos, e a nossa amostra ficou 100% de gestantes que tiveram Covid leve. Então, 23% dessas infecções foram no primeiro trimestre, a maioria, aí, 51% no segundo trimestre, e 25% no terceiro trimestre. Sintomas agudos mais frequentes foram cefaleia, anosmia e astenia. E as pacientes que tiveram Covid, quando a gente comparou com o grupo controle, o que é que foi mais frequente, o que é que foi significante? Essas pacientes tiveram uma chance maior de terem alterações de ultrassonografia durante a gravidez, uma chance maior de ter parto pré-termo e uma chance maior de serem diagnosticadas com depressão pós-parto. A Covid longa, ela foi vista em quase 80% das pacientes, e a mediana, né, dos sintomas foi 60 dias. A gente teve até que fazer um adendo no TCLE, né, lá no Comitê de Ética, porque a gente não estava, quando eu submeti, a gente ainda não tinha tido, né, a primeira paciente com Covid, e a gente não estava esperando a síndrome pós-Covid, aí a Covid longa, né, e as pacientes tinham os bebês e continuavam voltando cheias de queixas para o ambulatório, até que a gente decidiu tabular esses dados, né, e até hoje, né, até acho que janeiro já desse ano, já atendi paciente que ainda é da pesquisa e que ainda volta para o nosso ambulatório, que ainda não se recuperou totalmente.
quase 30% das nossas pacientes, elas utilizaram uma prescrição de kit COVID, né, que eram aqueles medicamentos, aqueles kits de medicamentos que incluíam corticosteroides, antitussígenos, anticoagulantes, que não tinham evidência para serem utilizados para COVID, mas eram utilizados para COVID, né, inclusive aí para as nossas gestantes, incluindo medicamentos que eram grupo C ou D na gestação. E a gente encontrou, né, depois de tabular aí esses sintomas de COVID longa, a gente encontrou uma associação com o uso de corticosteroides na fase aguda, que os pacientes que recebiam kits COVID que continham corticosteroides na fase aguda, elas tiveram uma chance maior de terem fadiga na COVID longa, como sintoma de COVID longa. Aqui mostrando, né, aí a comparação dos dois grupos, então, eram pacientes que tinham mais ou menos, eram similares com relação à idade, comorbidades, tipo de parto, e aqui, né, o que foi significante para a gente, como eu já falei, uma chance maior, 23% da nossa amostra que teve COVID, teve alteração de ultrassonografia com relação a 1,9% do grupo controle, parto pré-termo, 18%, né, versus 7% no grupo controle, e a chance de ser diagnosticada com depressão pós-parto, que aconteceu em 45% em quem teve COVID, em torno aí de 20% em quem não teve. Aqui, esse gráfico mostra aí os sintomas, né, então a apresentação foi bem heterogênea com relação à COVID longa, então aqui a gente tem todos os sintomas que foram tabulados, né, a quantidade de pacientes que tiveram esse sintoma, que se queixavam desse sintoma pra gente, e a mediana com relação aí à quantidade de dias até aquele sintoma desaparecer. Então, a gente acabou acomodando esses pacientes no ambulatório de infecções na gestação e fez esse adendo para os pacientes que tinham COVID longa, e claro, né, foi uma pergunta também dos revisores, e eu recebo quando eu dou essa aula, com relação aos sintomas que são muito comuns na gravidez, como é que a gente fez essa diferenciação, né, então os sintomas que eram muito comuns na gestação, como por exemplo a dispneia, eles só foram tabulados se aquele sintoma ele continuasse no período pós-parto, né, e precisava ser visto por ter a anuência de 2 profissionais que estavam acompanhando esses gestantes, né, que geralmente foi o pessoal do infecto e o pessoal da obstetrícia, para chegar nesse acordo que realmente era um sintoma relacionado à COVID. Então, aqui as alterações de ultrassonografia mais frequentes, né, então a gente teve aí mais restrição do crescimento fetal e bebê SPIG, né, no percentil aí menor do que 10%, mas que não eram restritos, e oligoano. Tivemos também uma gestante que apresentou alteração na ultrassom morfológica 7 semanas depois de ter contraído COVID, e era uma ventriculomegalia moderada. Só essa gestante que apresentou alteração de morfologia, e o resto foram as alterações aí de crescimento fetal e de oligoano. E agora vamos passar um pouquinho para os resultados da coorte infantil, para a gente passar para a discussão desses resultados, né? Então, eu tive 69 bebês no grupo com exposição ao COVID na gravidez, grupo exposto, e 68 bebês no grupo controle, né? Então, lembrando aí que a gente perdeu uma parte da amostra, principalmente de mães que não voltaram para o acompanhamento do bebê no nosso serviço ou não concluíram esse acompanhamento até 1 ano de idade. Então, mostrando aí também esses dados demográficos maternos, né, então o diagnóstico COVID-19 nessas mães aconteceu entre 8 e 39 semanas de gestação, a maioria continua sendo no 2º trimestre, né, a idade materna, comorbidade, número de gestações foi bem semelhante entre os grupos, a gente não teve diferença entre o grupo exposto e o grupo controle na via de nascimento, apga ao nascer, admissão em UTI, peso ao nascer, estatura, perímetro cefálico, tempo de aleitamento materno exclusivo e a triagem auditiva no 1º mês de vida. O que é que foi diferente entre os dois grupos? Então, a gente achou aí, continuou aparecendo parto prematuro, né, que foi significante, mais frequente no grupo das pacientes, das mães que tiveram COVID, e o provável atraso de desenvolvimento, lá pela ferramenta do IDP, aconteceu em 20% da amostra dos pacientes que as mães tiveram COVID, comparado com 6% das mães que não tiveram, então também foi significante. Mesma coisa com depressão pós-parto, né, a gente teve aí uma diferença de médias significativa entre as mães dos dois grupos, sendo mais frequente nas mães que tiveram COVID.
E a gente não encontrou diferença entre ter atraso no primeiro ano de vida e depressão materna, pela ferramenta do IDP, ou ter sido prematuro. Então, não houve diferença aí entre prematuridade e atraso, e depressão materna e atraso. E aquele score de propensão, né, o propensity score que mostrei lá na estatística, né, a gente já tinha feito esse ponderamento da amostra por idade, comorbidade, raça, comorbidade repetiu, desculpa, e fizemos a regressão logística com ajuste para prematuridade, gênero e depressão materna, né, mostrando aí que ter tido COVID continua significante, mesmo com ajuste para todos esses outros fatores que poderiam contribuir. Então, aqui mostrando, né, a tabela aí no nosso artigo que foi publicado agora em janeiro, da coorte dos bebês, né, então aqui comparando os dois grupos e mostrando aí, né, que a média do score de depressão do Edinburgh foi diferente, parto prematuro e a chance de ser diagnosticado com atraso de desenvolvimento no primeiro ano de vida também foi significante. Aqui os gráficos para a gente visualizar. Em azul a gente tem aí o desenvolvimento atípico, né? Em atraso, no primeiro ano de vida, nas crianças expostas ao SARS e nas crianças não expostas. E aqui eu trouxe também para vocês o resultado do SQ, lembrando que só quem foi submetido ao SQ foram as crianças expostas ao COVID. Então, aqui eu tenho, né, as crianças que fizeram com 4 meses, 6 meses, 12 meses. Aqui eu tenho a prevalência das crianças que tiveram atraso em algum daqueles subdomínios lá que a gente mostrou para vocês. Então, 35,7% com 4 meses, 7% com 6, 32% com 12 meses. Aqui as crianças que foram diagnosticadas com risco de atraso, né? Então, 31, 16 e 21. E aqui as médias com desvio padrão em todos os subdomínios: comunicação, motor grosso, motor fino, resolução de problemas e pessoal social. A gente vai discutir um pouquinho esses achados aqui nos resultados. Então, com relação ao SQ, a gente não achou nenhuma associação, né, dos scores de SQ com o trimestre diagnóstico COVID-19, se a infecção foi grave ou se foi leve, ou se o bebê foi prematuro. Depressão materna, a gente só conseguiu ver uma relação no subdomínio resolução de problemas com 4 meses, que aí os bebês de mães deprimidas tinham menores scores na resolução de problemas e tinham menores scores no subdomínio de comunicação de 6 meses. O resto, né, dos subdomínios a gente não viu relação. Aqui mostrando, né, a gente acabou fazendo esse teste para ver o que acontecia com os bebês que fizeram avaliações sucessivas, né? Então, quando a gente comparou os bebês que fizeram as avaliações com 4 e 6 meses, a gente achou uma melhora significativa nos scores de motor fino, né, que estava bem ruim aqui com 4 meses, então dá uma melhorada com 6 meses. A gente também achou uma melhora nos scores dos bebês no subdomínio resolução de problemas. E 74% dos bebês, eles pioraram o motor grosso quando compararam as avaliações entre 4 e 6 meses. Os bebês que fizeram as avaliações entre 6 e 12 meses, a única coisa significante foi uma piora no score do pessoal social. Com relação às outras sonografias, 60 bebês, né, dos 69 do grupo exposto, tiveram acesso à ultrassonografia nos primeiros 60 dias de vida, feitas todas no nosso serviço pelo mesmo profissional. E esses foram as alterações que a gente encontrou. Então, 10% da amostra, né, 6 crianças apresentaram alteração de ultrassom transfontanela. Então, 4 bebês tiveram dilatação ventricular leve, um bebê dilatação ventricular moderada e um bebê diagnosticado com cistos periventriculares. Esse bebê com dilatação ventricular moderada é aquele mesmo bebê que a mãe foi diagnosticada, teve alteração de morfologia fetal ainda durante a gravidez. A gente encontrou essa relação de uma maior chance de atraso de desenvolvimento no primeiro ano de vida, se o bebê teve alteração de ultrassom transfontanela. Não encontramos relação
com o trimestre da infecção por Covid, gravidade da infecção materna, prematuridade ou via de nascimento. Então, vamos agora passar um pouquinho para a discussão dos casos, né? Então, qual foi o resumo dos nossos achados? Na coorte obstétrica, eu tive a maior chance de parto prematuro, alterações de ultrassonografia e depressão pós-parto. E na coorte infantil, a gente viu um maior risco de atraso de desenvolvimento no primeiro ano de vida, nos bebês expostos à Covid-19 no período intrauterino. A gente tem poucos estudos publicados com a população brasileira, né, até onde eu sei, até a última vez que eu estudei, acho que no final do ano passado, apenas 2 estudos que tinham sido publicados, né, em estudos multicêntricos que tinham representação da população brasileira. Então, vamos falar um pouquinho com relação à Covid e as alterações ultrassonográficas na gravidez. Então, a restrição de crescimento intrauterino, ele já tinha sido descrito, né, essa relação com outras infecções por SARS, e outras infecções virais durante a gravidez, como ser exposto à influenza durante a gravidez, né? Então, a gente tem alguns trabalhos aí que aconteceram depois de surtos de influenza, depois daquele surto de 2011 de H1N1. Então, a gente já tem isso na literatura com relação, né, a outras doenças virais respiratórias. E desde o início também, de 2020, começaram a sair trabalhos mostrando alterações placentárias, sugerindo que, né, o Covid chegava lá e alterava, sim, a placenta, dando alguns sinais, algumas alterações relacionadas a hipoperfusão, inflamação, dando uma desestruturada, né, aí na fisiologia placentária. Esse autor, ele publicou em 2021, né, essa restrição de crescimento intrauterino, essa prevalência aí de 11,7% entre 41 gestantes hospitalizadas com Covid-19, mas esse trabalho foi feito em pacientes que tinham necessidade de hospitalização, então bem diferente da nossa amostra. Ano passado saiu esse trabalho de caso controle, utilizando ressonância magnética durante a gravidez. O N foi pequeno, mas trouxe aí pra gente esse dado, né, mostrando espessamento, hemorragias placentárias e restrição de crescimento intrauterino em 25% dos casos dos pacientes que tinham tido Covid, e a maior representação desse trabalho foram pacientes que tinham tido Covid leve. A ventriculomegalia, né, até a gente preparar essa apresentação para a defesa, não tinha ainda nenhum trabalho trazendo isso, né, só dados de outras infecções virais durante a gravidez. Mas ano passado foi publicado alguns relatos de casos de pacientes dos Estados Unidos mostrando alterações estruturais do sistema nervoso central relacionado à infecção materna por Covid-19, incluindo alterações aí no ventrículo também. Com relação à Covid e prematuridade, né, o Intercovid foi esse grande trabalho, que foi uma coorte internacional multicêntrica com representação de 18 países, tem pacientes brasileiros, foi publicado em 2021, e eles traziam esse dado, né, que a gente já sabe que as gestantes têm uma chance maior de complicação, de morrer, de internar em UTI, de fazer infecção grave, de ser admitida em terapia intensiva, né, como eu já falei, e de ter parto prematuro. Mas uma limitação do Intercovid é que tem pouca representação de pacientes com Covid leve, né? Mas aí já tinha aí esse dado trazendo a relação de Covid e parto prematuro. Essa outra coorte internacional, que teve participantes com Covid sintomático antes de 20 semanas, também no início, né? Não mostrou um risco aumentado de parto prematuro se essa infecção foi ali até o início do segundo trimestre. Com relação ao Covid leve no fim da gravidez, eles também não acharam associação com parto prematuro, apenas em formas graves, né? Então, formas graves depois do segundo trimestre, terceiro trimestre, que foram associados com risco prematuro, então um dado diferente do nosso trabalho. Com relação à depressão pós-parto, e o Covid na gestação, né, tem muitos trabalhos trazendo essa elevada prevalência de sintomas depressivos e ansiosos na população obstétrica e puérperas, né, durante o período pandêmico em todo o mundo. Então, assim, várias políticas, né, que foram desfavoráveis aí à gestante, à puérpera,
né, com restrição aos serviços de pré-natal, isolamento social, aumento de pobreza, fechamento de creches, né, perda de apoio, que é tão importante nesse período. Então, várias coisas estão relacionadas a esses outros fatores, mas já se sabe também, né, inclusive um dos trabalhos aí, o NeuroCovid, é aí do pessoal da Unicamp, que a infecção por Covid-19 pode sim levar a transtornos de humor e ansiedade alguns meses após a infecção. No começo, os trabalhos relacionavam mais a Covid grave, a ter sido internado, mas já tem aí trabalhos também mostrando que, inclusive, o Covid leve pode trazer essas alterações, né, no período pós-Covid. Ainda não se sabe muito bem até quantos meses, quanto tempo depois dessas alterações podem ser relacionadas à infecção por Covid, mas a gente sabe que pelo menos, né, nos primeiros meses pós, pode sim ter sido relacionado pelo fato de ter tido Covid-19. Lembrando que a depressão materna, né, traz um grande impacto negativo em diferentes aspectos do neurodesenvolvimento e saúde mental infantil. Então, isso já está bem estabelecido na literatura. Mães deprimidas têm uma menor qualidade e quantidade de estímulos sensoriais, cognitivos, afetivos direcionados à criança e também tem uma chance maior de terem práticas mais punitivas, né, com relação, assim, aos bebês nos primeiros anos de vida, inclusive violência física. Vamos falar um pouquinho agora sobre a exposição a exposição ao SARS durante o período intrauterino e atraso no primeiro ano de vida, né? Então, o primeiro trabalho a ser publicado trazendo esses dados foi essa coorte de bebês nascidos em 2020, que ele comparou 114 bebês expostos com 141 bebês não expostos, é uma coorte de bebês americanos, e eles fizeram a ASQ nesses bebês com 6 meses, e eles não acharam relação entre os bebês expostos e não expostos, né? Não foi significativa a diferença das médias do ASQ, porém, eles tinham uma coorte de bebês, de 74 bebês, se eu não me engano, feita pela mesma equipe de 2019. E aí os autores decidiram comparar com esses bebês dessa coorte pré-pandêmica, e eles acharam menores scores no subdomínio motor grosso, motor fino e pessoal social, quando eles compararam bebês pré-pandêmicos com bebês nascidos na pandemia, né? Então, os autores concluem que as alterações aí que eles estavam vendo era porque esses bebês eles tinham nascido na pandemia e não necessariamente pela exposição ao Covid durante a gestação. Esse outro trabalho foi o segundo artigo a ser publicado, né, trazendo também mais dados também de bebês americanos, e eles compararam, né, mães e bebês expostos ao SARS-CoV-2, foi um N maior, com bebês, mães e bebês de um grupo controle de quase 8 mil aí, de um grupo controle, e eles olharam, né, essas avaliações pediátricas no período de 12 meses, bem parecido com o nosso trabalho, e eles encontraram uma chance maior de parto prematuro e atraso de desenvolvimento no primeiro ano de vida, sendo mais comum no grupo das crianças que tinham tido exposição ao Covid durante a gravidez. E nesse trabalho também eles tinham uma representação significativa de mães com Covid leve. Aqui uma outra coorte que utilizou a ASQ de bebês chineses, 57 bebês expostos versus 78 bebês não expostos. Eles fizeram a ASQ com 3 meses e não acharam diferença entre os grupos. Essa revisão sistemática ela saiu no finalzinho de 2022, juntava 8 estudos de bebês avaliados na pandemia, utilizando o ASQ, nesse mesmo instrumento aí que nosso grupo exposto fez, e fez um N aí bem maior. Eles não encontraram diferença entre os bebês expostos e não expostos, a não ser no subdomínio motor fino, que coincidentemente ou não, né, foi o nosso subdomínio com maior atraso, tanto na avaliação de 4 meses quanto com 12 meses. E a gente tem muita literatura aqui relacionando exposição a outros vírus respiratórios na gestação e trazendo repercussões a longo prazo, né, na infância e também na vida adulta. A gente tem aí algumas coortes históricas com relação à pandemia de influenza do início do século passado, trazendo várias coisas com relação a quando aqueles bebês expostos à influenza, né, assim, o que aconteceu com eles na vida adulta. Então, a gente tem aí
literatura, né, trazendo, sim, alguns dados para a gente continuar de olho em tudo o que aconteceu nos últimos anos. Com relação às alterações de ultrassom transfontanela, né, ventriculomegalia já tinha sido descrita com relação a outros vírus passíveis de transmissão vertical, como CMV, Zika vírus. A gente encontrou essa relação entre alteração de ultrassom e uma maior chance de atraso do desenvolvimento no primeiro ano de vida. A gente tem alguns estudos observacionais mostrando que dilatação ventricular pode estar aí relacionado a atraso, a comprometimento cognitivo na infância, porém, esses trabalhos que trazem esses dados são mais, assim, bebês de maior risco, bebês de baixo peso, bebês prematuros e também com dilatação ventricular de moderada a grave, que não foi a representação maior da nossa amostra, né? A maioria foram dilatações ventriculares leves. Cistos múltiplos de plexo coroide, que aconteceu em um bebê, tem relação na literatura, sim, com infecção congênita, e o único trabalho que eu achei, não sei se tem nada novo, mas até mais ou menos final do ano passado, era esse trabalho do Reino Unido, que trazia dados de ultrassom transfontanela, né, então 66 neonatos admitidos no hospital por Covid, agora essa representação era meio mista, porque tinham bebês com suspeita de infecção congênita, e tinham bebês que tinham contraído Covid após o nascimento, né, nos primeiros, assim, no primeiro mês de vida. E eles não encontraram anormalidade na ultrassonografia transfontanela, mas só uma minoria dessa amostra tinha sido submetida, se eu não me engano, 8 bebês, 10 bebês, uma coisa assim, mas tinha sido um número bem pequeno que tinha sido submetido à ultrassom transfontanela. Com relação aos dados do SQ, a gente encontrou, né, atraso em pelo menos um subdomínio de 35% aos 4 meses, 32% aos 12 meses. Se a gente juntar aí os bebês de risco de atraso, com atraso a gente chega em mais de 50%, né, da nossa amostra, tanto aos 4 meses quanto a 1 ano de vida, então algo bem preocupante. Eu achei esse estudo, infelizmente ele é pré-pandêmico, mas é um estudo de base populacional com SQ no Nordeste, feito em população de baixa renda, no Ceará, bem similar, né, ao nosso grupo, que é uma população também de baixa renda, e a prevalência de atraso era 9,2%, né, então bem inferior aí ao que a gente achou. Outros estudos de outros locais do mundo que utilizaram o SQ, durante a pandemia, a gente tem essa prevalência de atraso entre 12% e 22%, então, o que a gente achou também bem acima, né, do que a literatura está trazendo. A gente encontrou essa relação da depressão materna, né, mas apenas com esses 2 subdomínios. E essa melhora que aconteceu nos subdomínios nas avaliações de 6 meses, né, que assim, os bebês estão muito ruins no SQ, nos scores, dá uma melhorada com 6 meses, eles voltam a piorar com 12 meses. A nossa hipótese foi que tenha sido devido às intervenções individuais recebidas pelos cuidadores, já que tem a literatura mostrando que intervenções com os cuidadores podem ter um efeito de curto prazo em melhorar os scores do SQ. Então, quando o bebê era diagnosticado com atraso, né, e todas as nossas avaliações, elas foram acompanhadas por uma neuropsicóloga treinada no instrumento, os cuidadores recebiam dicas, e ela mostrava como é que poderia estimular, através de brincadeiras, aqueles subdomínios que estavam atrasados, né, então provavelmente as mães passaram a fazer isso, os cuidadores passaram a fazer isso, e a gente tem uma melhora no SQ de 6 meses, e depois se relaxa de novo nos estímulos, e a gente volta a ter os atrasos. Então, as considerações, né, aí do nosso trabalho, quais são os pontos fortes, eu acho, da nossa coorte. A gente teve aí, né, essa associação de avaliação de desenvolvimento infantil e saúde mental da mesma coorte, que até então a gente não estava encontrando isso na literatura, né, todos os trabalhos ou são de depressão materna, ou são mostrando atraso de desenvolvimento infantil, e a gente não tem um trabalho fazendo link a essas duas coisas. A gente teve uma perda de segmento um pouquinho, né, menor do que 30%, que eu acho que foi aceitável, né, na coorte, quando a gente estava, assim, com tantos desafios de lockdown, né, de empobrecimento da população, de restrição. Nosso centro é localizado num local de muito difícil acesso, que precisa de transporte público para chegar, e a gente teve muita restrição de transporte naquela época, né, muitas pessoas que estavam com insegurança alimentar, dificuldade de pagar transporte para chegar aí nas avaliações, então a gente achou que foi uma perda de segmento aceitável na coorte. As limitações,
Todos os dados são de um único centro de pesquisa, a gente não conseguiu fazer o SQ para o grupo controle, também não conseguimos fazer o diagnóstico de infecção vertical, de transmissão vertical, pelos critérios disponíveis pela literatura na época, né, que era recomendado que o bebê, ao nascimento, ele fizesse o swab nas primeiras 48 horas de vida, né, se a mãe tivesse tido Covid durante a gestação, mas os partos foram em diferentes localidades, e a gente não conseguiu fazer com que esses bebês tivessem acesso, né, a esses critérios para a gente fechar os diagnósticos de transmissão vertical. E foi uma amostra de conveniência que pode ter deixado grupos, né, mais vulneráveis sem representação. E lembrando que a nossa amostra eram pacientes não vacinados. Então, os nossos resultados, eles podem variar com o status vacinal, e a gente realmente espera, né, que isso não se repita com pacientes vacinados. As variantes em circulação também pode ter, né, diferença aí com populações diferentes. Então, as conclusões: a associação entre o diagnóstico de COVID durante a gravidez e o parto prematuro, alterações de ultrassonografia, depressão pós-parto e atraso de desenvolvimento no primeiro ano de vida. Não houve diferenças significativas no perfil clínico e epidemiológico entre as pacientes que tiveram Covid e as que não tiveram. A Covid longa foi reportada em quase 80% das pacientes, com apresentação clínica heterogênea. A prevalência de depressão durante a gravidez foi bem mais alta nas mulheres com diagnóstico de Covid, porém, ambos os grupos apresentam prevalência bem superior aos níveis pré-pandêmicos, né, que tem aí na literatura para o estado do Nordeste. A relação entre a primeira infância com determinantes futuros de saúde, educação, desenvolvimento, né, da comunidade, já está bem estabelecida na literatura. Existe muita pesquisa com relação aos primeiros anos de vida, 1000 dias, tudo isso ao redor do mundo. Então, entender o impacto da pandemia nas trajetórias de desenvolvimento infantil, identificar a necessidade de recomendar intervenções precoces, né, ter serviços disponíveis para enviar essas crianças, ter profissionais de saúde cientes dessas necessidades de saúde mental na gestação e no puerpério, que provavelmente ainda pode continuar aí nos próximos anos. Então, tudo isso é muito importante, né? Políticas públicas para garantir esse apoio adequado às famílias com crianças pequenas, para que a gente consiga mitigar os efeitos de longo prazo na saúde materna e infantil, né, do período pós-pandêmico e pós-pandêmico. Aqui a publicação, né, dos nossos artigos. Aqui foi na American Journal of Tropical Medicine, que a gente publicou em 2022. A nossa coorte materna, quem tiver interesse aí de pegar esses dados, de ver, né, com mais profundidade, os 2 artigos, eles estão abertos. E aqui foi publicado agora, em janeiro, no International Journal of Infectious Disease, a nossa coorte pediátrica. E antes de agradecer, eu queria gastar, acho que ainda tem uns minutinhos, uns 3, 4 minutinhos, né, para mostrar aqui uma nova etapa que a gente está concluindo, fazendo a estatística, que eu e a professora Lília, né, continuamos trabalhando em um projeto de intervenção. Então, eu tenho uma grande experiência com relação a grupos de gestantes, em diferentes cenários, educação e saúde, utilizando arte e terapia, né, desde 2010, eu estou à frente desse projeto chamado Arte de Nascer, que inclusive tem livro lançado, e esse projeto foi muito premiado já, e eu tinha muita experiência, né, em fazer grupos, em melhorar vínculo, utilizando arte terapia, em levar informação. Aqui sou eu na África, adaptando esse projeto na África subsaariana, morei lá por um tempo. Então, eu tinha já toda essa experiência com grupos, né, e a professora Lília também é muito experiente com relação a grupos, e a gente acabou ficando muito angustiada com esses resultados. Não estava no projeto inicial do doutorado, a gente também fazia a intervenção, né, e a gente acabou, eu queria fazer alguma coisa, então vamos lá, né, e a gente acabou passando para essa fase 3 da pesquisa, desse projeto chamado Arte de Cuidar. Então, a gente adaptou a metodologia do Arte de Nascer, né, desse projeto que eu já fazia há muitos anos, de uma forma digital.
né, para a gente testar essa intervenção. Então, a gente criou esse material virtual, cards, vídeos, com orientações de saúde durante a gestação, direitos das gestantes, cuidados com o bebê, nos primeiros meses de vida, várias dicas de autocuidado, saúde mental, técnicas de respiração, mindfulness, e também essa parte de arte que eu já utilizava no Arte de Nascer, como músicas, canções de ninar, poesias, ler para as crianças, ideias de brincadeiras com o bebê, e a gente estruturou todo esse material por faixa etária, né, para essas mães receberem desde o terceiro trimestre da gravidez, a cada 15 dias, até o bebê ter 1 ano. A gente randomizou, né, esse projeto piloto em 2 grupos, os pacientes que receberam intervenção e os pacientes que só recebiam os cuidados padrões lá no nosso centro. E a gente mediu o vínculo materno-infantil utilizando esse instrumento, o PBQ, né, que já está sendo utilizado, foi validado recentemente para a população brasileira, está sendo utilizado em todo mundo para medir vínculo materno-infantil no primeiro ano de vida. E medimos também saúde mental através da escala de Edimburgo na admissão da pesquisa no terceiro trimestre, na primeira consulta pós-parto, em torno de 30 dias pós-parto e 4 meses após o parto. E medimos também a avaliação do desenvolvimento infantil nas consultas de pediatria no primeiro ano de vida. Né, a gente ainda está rodando a estatística, fazendo os gráficos, trabalhando no artigo para ser publicado, né, agora nesse primeiro semestre, mas aqui só um exemplo, por exemplo, esse card, né, mostrando as orientações entre os bebês, para os bebês recém-nascidos até 3 meses, como pode se brincar com a criança, se comunicar, se cuidar, né, vem aí com a poesia, e, né, outros cards estimulando aí a brincadeira com a criança, vídeos, né, de alongamento durante a gestação, de como a gente se comunicava com esses pacientes. E aqui a gente trouxe só os resultados preliminares, né, do que a gente encontrou aí no grupo controle, no grupo da intervenção. Então, a gente encontrou, né, uma diferença em quem recebeu a intervenção comparado com o grupo controle na média do score de depressão pós-parto, e também com relação ao vínculo, né, então, 38% dos pacientes do grupo controle foram diagnosticados com alteração de vínculo aos 4 meses, e só 4% dos pacientes que receberam grupo de intervenção, que receberam a intervenção, né, tiveram diagnóstico de distúrbios de vínculo no primeiro ano de vida. E também a gente viu aí, né, as médias bem menores para quem recebeu a intervenção. Então, a gente ficou bem feliz com esses resultados, né? Com relação ao Edimburgo, aqui tá errado, é os 4 meses, desculpa. A gente quase encontrou, não, mas o nosso N foi calculado para a gente ver a melhora no vínculo, né? Então, talvez aí com N maior a gente conseguisse também ver uma melhora na saúde materna, também aos 4 meses. E é isso, trouxe aí só para mostrar que a gente continua, e a professora Lília trabalhando juntos, e vai também sair, né, esse terceiro artigo. Gostaria de agradecer a participação. Parabéns pela apresentação, Carolina, foi muito didática e muito informativa, né? Nós entendemos aí muitas coisas que antes não tínhamos conhecimento.